Fala galera, hoje a gente vai falar de Mateus capítulo 7, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Mateus capítulo 7 traz o término do Sermão da Montanha, né? O primeiro grande discurso aqui de Cristo em Mateus. Lembra que são 5, né? A gente falou disso na introdução. São 5 grandes discursos. Esse, aqui em Mateus 7, a gente vê o término do primeiro discurso. Certamente um dos discursos mais famosos de Cristo, que é o Sermão da Montanha. E a gente vai ver aqui vários aspectos que se conectam, tá? Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha aí os nossos estudos com outras pessoas, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse vídeo, porque você pode se tornar membro do canal e ajudar o canal todos os meses, é uma forma de você ajudar a gente a continuar esses estudos, que dá trabalho fazer, tá gente? Vocês não percebem, mas dá um trabalhão fazer esses estudos, para levar para vocês com qualidade, para levar para vocês um conteúdo interessante. Você pode também comprar o livro Muito Além de um Pai, que é um livro que eu escrevi, você pode começar a ler o novo livro que eu estou escrevendo. E aqui eu gravo diferentes vídeos aqui no canal, né? Os estudos, eles vão ser assistidos ao longo de 10, 15 anos, aí tem gente assistindo os estudos ainda. Então pode ser que eu já tenha até lançado esse outro livro, mas dá uma olhada aqui na descrição que você vai ser levado para um lugar que vai ter esse livro aí, ou pelo menos um link pro lugar do livro completo. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou escrevendo ainda o livro, tá? Enfim, dá uma olhada aqui na descrição, tem um monte de coisa interessante para você ver. Vamos começar meditando aqui nos versos 1 a 5. Eu vou passar por todos os versos, tá, gente? Vamos começar a meditar nos versos 1 a 5. Versos 1 a 5 está escrito assim, ó. Na versão que eu estou utilizando tem até um título, né? Continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Está escrito: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, então, cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Até aqui. Dos versos 1 a 5 aqui, a gente tem então essa primeira parte da questão do julgamento, tá? Quando Jesus... Lembra, Jesus está falando para os discípulos aqui, né, gente? Só para a gente lembrar o contexto aqui, o Sermão da Montanha. Jesus está sendo seguido por uma grande multidão, mas ele vai falar com os discípulos. A multidão está ouvindo, mas ele fala com os discípulos. E daí ele fala sobre a questão do julgamento. Quando ele usa aqui, não julgueis, com o juízo que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Ele está usando essas palavras aqui no sentido de condenação, quando você julga e condena a pessoa, tá? Que é um dos sentidos da palavra no grego que ele usa aqui, que é traduzido como julgueis aqui, tá? Essa palavra para medida no grego, ela pode significar sim uma medida de comprimento, né? Eu vou medir daqui até lá, mas algumas vezes aqui no Novo Testamento é usada essa palavra no sentido de medir para avaliar, sabe? Avaliar algo, medir para avaliar. E aqui, no sentido que ele está usando para julgar, é um sentido de julgar para condenar. Não é você avaliar a situação, tipo, deixa eu julgar isso aqui. Não, não. É condenar ali, é julgar para apontar o dedo, tá? Então só para ficar claro, porque às vezes não fica claro para as pessoas, e eu já gravei sobre esse texto antes, e não ficou claro realmente para as pessoas o que Jesus quis dizer aqui. Então hoje, para deixar muito claro, o que Jesus está falando é: não julgue para condenar. Porque quando ele vai fazer o paralelo, ele diz o quê? Ele fala assim: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Por que está condenando o teu irmão e você não está se condenando? Porque avaliar a situação, julgar no sentido de avaliar é uma coisa, julgar no sentido de condenar é outra, e é nesse segundo sentido aqui que Jesus está falando. Tanto que é esse o exemplo que ele dá, né? Por que você repara no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Daí ele fala assim no verso 4. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, ou o cisco do seu olho, estando uma trave no teu? Olha o que ele fala agora no verso 5, se você assistir os outros capítulos desse estudo, você vai se lembrar. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho.
Ele fala hipócrita, que é o que ele usa para se referir aos fariseus. Né? Você lembra dos vídeos anteriores que a gente falou dos capítulos 5 e 6? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão, ou o cisco do olho do teu irmão, vai depender da tradução que você está usando. Então o que Jesus está falando aqui, ele está fazendo mais uma vez um contraste do discípulo de Cristo com o padrão de vida dos fariseus. Quem que estava acostumado a julgar para condenar? Os fariseus. O discípulo de Cristo que ele está falando não julguem para condenar. Não condenem as pessoas pelos erros delas. Porque às vezes elas têm um cisco no olho para o qual você está apontando e você tem uma trave no teu, que era justamente o que os fariseus faziam. Eles julgavam as pessoas para condenar como se eles fossem melhores, como se eles fossem superiores, mas tinham uma trave no olho. E nós corremos o mesmo risco, agora eu vou trazer para uma aplicação mais prática, né? Nós corremos o mesmo risco hoje. Eu estou na igreja. Eu participo do ministério A, B ou C. Porque eu prego a palavra. Porque eu gravo um vídeo para o YouTube aqui. Então eu sou melhor que os outros. Não é. Definitivamente não é. Eu estava gravando hoje mesmo, mais cedo, sobre 2 Pedro capítulo 1, o devocional. E o exemplo que eu usei é esse, né? Todos nós estávamos afundando numa areia movediça. Nós não conseguimos sair dessa areia movediça. Estávamos sujos, estávamos afundando e presos numa vida de pecados da qual nós não conseguimos sair. Até que Jesus vem e estende a sua mão para nós. Ele nos tira dessa areia movediça, ele nos lava, ele nos dá novas vestes e uma nova vida. O que nós fizemos? Nada. Nós estávamos na areia movediça. Isso é graça. Nós somos salvos pela graça. Então é isso, né? Como que nós nos acharíamos superiores às pessoas por estarmos frequentando uma igreja, ou por termos alguma caminhada com Cristo, ou por sabermos uma ou duas coisas da palavra? Como que nós nos julgaríamos superiores às pessoas se todos nós somos dependentes da mesma graça? Se todos nós estávamos no mesmo lugar? É por isso que Jesus fala, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita, por que você está olhando para o cisco no olho do seu irmão e você não tira a trave que está no teu? Quando a gente entende que todos nós estávamos no mesmo lugar, a gente começa a se distanciar um pouco desse erro. Porque eu sei que eu tenho ou tinha traves no meu olho. Então quem sou eu para condenar as pessoas? Perfeito. Até aqui é isso. E daí tem esse texto de transição, né? No verso 5 ainda. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha como esse texto aqui, ele não está falando que você nunca pode avaliar as pessoas. Ele não está falando isso. Ele está falando que você não pode julgar para condenar. Não somos nós quem condenamos as pessoas porque nós mesmos estávamos afundados na mesma vida de pecados e somos dependentes da mesma graça. Nós não somos melhores que ninguém. Então nós não condenamos as pessoas. Agora, a partir do momento que você tira a trave do teu olho, você pode cuidar de tirar o cisco do olho do teu irmão. Tanto que no verso 6, que é um verso que parece não estar conectado, mas está, olha o que está escrito. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Parece que o texto está desconectado. Mas não está desconectado, né? Tanto que aqui, na versão que eu estou usando, que é a ARC, está dentro do mesmo bloco do julgamento. Você vê que não tem um outro subtítulo aqui, tem um subtítulo ali para o 7. Para o 6 não tem outro subtítulo. Por quê? Porque o assunto é o mesmo. Jesus não desviou o assunto. E muitas vezes a gente faz uma leitura desse texto de Mateus 7,6 e acha que está desconectado. Não está. Mateus 7,5 tem uma transição para que venha Mateus 7,6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ou seja, o que Jesus está falando aqui é, não deis aos cães as coisas santas. Não deem para as pessoas aquilo que elas não vão saber aproveitar. E para isso é necessário que você avalie. Não que você julgue para condenar, mas que você julgue para avaliar. Não é um julgamento, eu quero deixar isso muito claro. Não é um julgamento para condenação, é um julgamento para avaliação. E por que eu quero deixar isso muito claro? Porque eu já não fui muito claro nesse assunto uma vez,
e ficaram dúvidas justas sobre o assunto. Então, dessa vez eu quero deixar bem claro. Você não julga para condenar, você julga algumas vezes para avaliar. E quando você faz uma avaliação depois de ter tirado a trave do teu olho, você faz uma avaliação e fala, aqui eu acho que não é esse o caminho. Aqui eu acho que eu deveria agir de uma outra forma, porque eu não vou dar pérola, não vou dar aos cães as coisas santas, nem pérolas para os porcos. Porque eles não sabem aproveitar, eles pisam e nos despedaçam. Então é isso, uma coisa depois de tirar a trave do teu olho, você julgar para avaliar, mas nunca para condenar. A gente nunca condena, pessoal. Você pode ter 30 anos de caminhada com Cristo, você pode ser pastor, você pode ser presbítero, diácono, bispo, dá o nome que você quiser pro teu cargo. Você pode ser o que for. Você é tão dependente da graça quanto alguém que está na Cracolândia em São Paulo, que está lá afundada no vício. Você é dependente da mesma graça. Então a gente nunca julga para condenar, mas a gente avalia uma situação para saber o que nós devemos fazer. Então o que Jesus está falando é, discípulos, não condenem, vocês não são melhores. Porém, em algumas situações, julguem para avaliar a situação e o que vocês devem fazer. Esse texto se conecta totalmente com aquele texto de quando Jesus envia os seus discípulos falando, olha, se a casa que receber vocês for uma casa de paz, ótimo. Se não for uma casa de paz, vocês vão embora, avaliem. O que ele está falando, avalia a situação. Então é isso. A gente não julga para condenar, a gente julga algumas vezes para avaliar a situação. Daí dos versos 7 a 11 está escrito assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. E eu vou parar aqui no 11, ainda não vou ler o 12, e aqui já tem um outro subtítulo, né? A bondade de Deus. Certo, então aqui a gente tem um texto que fala, olha, se você pede, você recebe. Se você busca, você encontra, a porta se abre. O que busca encontra, né? O que bate se abre. E daí Jesus vai fazendo umas analogias ali. Se a gente analisa esse texto de maneira isolada, parece que Jesus está falando assim, olha, pede que você vai receber. Mas não é bem isso que acontece, né? Porque a gente tem outros textos na palavra que vão contra isso. E não é uma contradição. Claramente não é uma contradição. Então por isso a gente não pode entender esse texto aqui de maneira isolada, porque senão você pode achar que você vai pedir qualquer coisa para Deus e Deus vai te dar. Isso não é verdade. Deus nos dá aquilo que nós precisamos, porque Ele sabe o que nós precisamos mesmo antes de nós pedirmos, e Ele não nos dá aquilo que nós desejamos, porque o desejo da nossa carne é impuro. Mas esse texto está totalmente conectado com o contexto. Veja, Jesus estava falando assim, olha, não julguem para vocês não serem julgados, não julguem para condenar, porque senão vocês vão ser condenados. Agora, em alguns casos, avaliem a situação depois de vocês terem tirado a trave do seu olho, para que vocês não deem pérolas aos porcos e não joguem as coisas santas aos cães. Gente, Jesus está falando isso para os discípulos. Não é fácil ouvir isso e entender. Tá bom, então quando eu posso avaliar? Eu já tirei a trave do meu olho, e agora? O meu julgamento está certo, está errado? Olha a situação que os discípulos estavam ali, né? Não é fácil a gente fazer isso sem cair no erro de virar um hipócrita. Não é fácil. E eu não quero ser chamado de hipócrita por Jesus. Creio que os discípulos estavam na mesma situação. Então Jesus vem e fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Se você não sabe o que fazer, eu vou falar algumas coisas para vocês. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, o que bate, se abre. O que Jesus está falando é assim, se você não sabe o que fazer, ora, peça para Deus sabedoria. Se você está em dúvida, se você deve avaliar a situação, se você não deve porque você vai estar julgando, se você está em dúvida se você tirou a trave do seu olho, se tem um cisco no olho do seu irmão, ou se você deveria ajudar o seu irmão com um cisco no olho dele, ou tirar a trave do seu porque você ainda tem trave, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pede para Deus essa direção. Ora, e você vai ser ouvido. E daí, olha, no comentário bíblico Moody, o Everett Harrison diz o seguinte, eu vou ler, eu vou fazer um abre aspas aqui e vou colocar na íntegra, vou ler na íntegra o que ele diz. Ele fala assim,
Os seguintes versículos sobre a oração respondem aos problemas que o crente possa ter à vista das instruções sobre o julgamento. A necessidade de discernir os cães e os porcos quando estiver fugindo à trave do olho exige sabedoria do alto. Daí Jesus incentiva seus seguidores a pedir: buscai e batei, para que suas deficiências sejam supridas pela provisão divina. De novo, Everett Harrison escrevendo no Comentário Bíblico Moody. Ou seja, é isso. O texto não está isolado, porque se a gente ler esse texto isolado, a gente vai entender errado. A gente vai falar, bom, então se eu pedir para Deus, ele vai me dar. Isso não é verdade, porque existem outros textos na palavra que dizem que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal para gastarmos nos nossos próprios deleites. Só para dar um exemplo de texto que fala disso. Então a Bíblia não é um compilado de textos aleatórios, ela é um todo que forma um único entendimento. Então a gente não pode olhar para esse texto isolado, sem entender o contexto anterior que fala sobre o julgamento. Então esse texto está conectado com o texto anterior, que traz uma série de dificuldades, gente. O texto ali do julgamento traz uma série de dificuldades pra gente. Como eu falei, quando eu vou julgar, quando eu não vou, quando eu vou avaliar, quando eu não vou, já tirei a trave do meu olho, tem um cisco no olho do meu irmão, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? Jesus responde, tá tudo bem. Pedi e dar-se-vos-á, batei, porque vai abrir, busca que você vai encontrar. E daí, no verso 12, está escrito assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Ou seja, Jesus fala assim, tá bom, então eu vou deixar mais simples ainda. Façam para os outros o que vocês gostariam que fizessem com vocês. E tá tudo bem. Então veja o que Jesus está falando, não julguem para condenar, mas em algumas situações julguem para avaliar. Agora, tira a primeira trave do teu olho antes de você falar do cisco do olho do seu irmão. Eu sei que isso é difícil, então se você tiver dificuldade, ora, mas para ficar simples, faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Pronto. Resolvida a situação da complexidade do julgamento. Você gostaria que alguém falasse para você que você está no erro, que você está em pecado, que você deveria reavaliar a sua vida? Se você gostaria, como você gostaria que a pessoa te falasse isso? Quem você gostaria que te falasse isso? Faz isso para os outros. Se coloca no lugar do outro antes de você tomar a atitude. Porque, vamos lá, gente, é muito fácil eu chegar para alguém e falar assim, você está em pecado, hein, irmão? Porque isso que você está fazendo é errado. É fácil falar isso. É fácil falar isso, inclusive, do púlpito. E apontar o dedo. Agora, é certo que eu faça isso? Claramente não. Porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Porque não é dessa forma que Deus tem tratado comigo. Porque não é dessa forma que o Pai, que é o Senhor Todo-Poderoso, tem estendido a mão para mim, que sou filho. Como eu, então, faria isso com outra pessoa? Como eu faria isso com alguém? Então Jesus vai resumindo todo esse pensamento aqui e fala isso. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque essa é a lei e os profetas. Você não foi chamado para ficar condenando os outros não, meu irmão. Claro que em algumas situações, dependendo da sua posição, dependendo de quem você é para aquela pessoa, você pode ajudar o irmão a tirar o cisco do olho se você já tirou a trave do teu. Claro que você pode fazer isso. Não é errado você fazer isso. Nós temos pessoas que foram enviadas por Deus para as nossas vidas justamente para fazer isso. Justamente para fazer isso. Não é que você não pode, mas tem que avaliar muito bem. Por quê? Porque é nisso que está o resumo da lei dos profetas. Faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. É isso. Parece simples olhando assim, né? Mas o que tem de importante aqui, claro que tudo isso é importante, mas não isola aqui o texto, não tira do contexto, porque Jesus está falando de um único assunto até aqui, tá bom? E daí nos versos 13 e 14 vai falar sobre a porta estreita, a porta larga, né? Está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui nesse texto Jesus está falando, começa a falar sobre o verdadeiro discípulo e o falso discípulo. Ele vai dar 4 exemplos aqui nesse texto daqui para frente agora sobre o verdadeiro discípulo e o falso. O verdadeiro discípulo é aquele que entra pela porta estreita, o falso discípulo é aquele que entra pela porta larga. A distinção é clara, né, gente? A gente já ouviu sobre isso um zilhão de vezes. A porta larga é aquela onde você pode fazer o que você quiser, onde você vive para satisfazer o desejo da sua carne,
onde você acha que você é livre porque você acha que você está fazendo aquilo que você bem entende. Essa é a porta larga. Você vai vivendo a sua vida do jeito que você acha que você deve. A única coisa que não se fala nessa propaganda da porta larga é que ela conduz à perdição e que ela te prende, ela te aprisiona. E como o exemplo que eu dei anteriormente, né, uma areia movediça que vai te puxando para baixo e você não consegue mais sair. Na propaganda da porta larga, só se fala, faça o que você quiser, viva para satisfazer os seus desejos. Você é livre aqui para você fazer o que você quiser, você pode manter a sua vida de pecados e tá tudo bem aqui. Essa propaganda só não conta que essa estrada larga ela conduz à perdição. E tem a porta estreita, que é por onde o verdadeiro discípulo entra, e o caminho é estreito, porque você tem que abrir mão da sua vontade, você tem que entender que a vontade de Deus é superior à sua, você precisa se dedicar a amar o seu próximo, não amar só você mesmo, você precisa servir o seu próximo como se ele fosse melhor, como se ele fosse mais importante do que você precisa entender que você não é melhor do que ninguém, você precisa viver para fazer a vontade de Deus e glorificar o nome dele, você tem que diminuir para que ele cresça, você precisa ter uma vida de oração. O caminho é estreito, mas leva à vida. Então o verdadeiro discípulo, ele abre mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. O falso discípulo não abre mão da vontade. Ele quer dizer que está servindo a Deus, mas ele vive para satisfazer a vontade dele. É a porta larga. A porta estreita leva para um caminho que é estreito. E esse caminho é um longo caminho até você chegar ao céu, à vida eterna. Mas é o caminho que conduz para lá. A propaganda da porta larga, ela parece ser bonita, mas ela é mentirosa. Porque é lá que você está preso, lá você está aprisionado. Lá você não consegue sair. Como eu falei, né? Jesus Cristo precisa vir e estender a mão para te tirar de lá. Então, aqui Jesus começa a separar o verdadeiro discípulo do falso discípulo. O verdadeiro entra pela porta estreita, anda no caminho que é estreito, abre mão das suas vontades e faz tudo isso que a gente falou. O falso discípulo diz que anda com Deus, mas ele está na porta larga, no caminho largo, fazendo o que ele bem entende, vivendo para satisfazer os desejos da própria carne. Nos versos 15 a 20, Jesus vai falar sobre o segundo tipo de falso discípulo, né? A segunda distinção entre discípulo falso e verdadeiro. A gente vai ler agora dos versos 15 a 20, está escrito assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Um texto verdadeiramente maravilhoso, um texto que a gente leva para a vida aqui, porque a gente verdadeiramente conhece a árvore pelos seus frutos. Mas Jesus está falando o seguinte, olha, o verdadeiro discípulo ele vai dar bons frutos. O falso discípulo ele não vai dar bons frutos. É simples. Então o que ele fala é, tomem cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas eles são lobos devoradores. Conheçam essas pessoas pelos seus frutos. Quais frutos essas pessoas têm dado? E aqui, inevitavelmente, a gente é jogado lá para Gálatas 5:22. No verdadeiro discípulo, você vai achar amor, alegria, mansidão, paz, temperança, bondade, que são os frutos do Espírito. Inevitavelmente, os frutos do Espírito vão se manifestar na vida do verdadeiro cristão. O verdadeiro discípulo vai manifestar inevitavelmente esses frutos. Não tem como. A partir do momento que a pessoa é cristã, que o Espírito Santo passa a habitar nela, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela e não existe outra saída a não ser começar a manifestar esses frutos. É automático? É instantâneo? Claro que não. É claro que não. É um processo, mas ao longo desse processo é inevitável que o verdadeiro discípulo manifeste esses frutos do Espírito, porque ele tem o Espírito. Porque o Espírito Santo habita nele, porque Cristo é Senhor sobre a vida dele. Então é inevitável. Quando nós olhamos para as pessoas, os verdadeiros discípulos, eles têm os frutos do Espírito. E a gente tem que começar a se olhar por nós, né? Lembra do começo do texto, tira a trave do teu olho antes de você falar do cisco do olho do seu irmão. Nós precisamos buscar entender se nós, como discípulos de Cristo, estamos manifestando esses frutos do Espírito. Porque se não estivermos,
certamente precisamos corrigir algo nas nossas vidas. Aqui o segundo discípulo que Jesus faz a distinção do verdadeiro discípulo e do falso é: o verdadeiro discípulo produz bons frutos, os frutos do Espírito. O falso discípulo não vai produzir bons frutos, tanto que ele diz no verso 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quer saber se você é verdadeiro discípulo? Olha para os seus frutos. Quais são os frutos que você está manifestando? Tem manifestado mansidão, paz, bondade, alegria, longanimidade? Glória a Deus. Não tem? Avalie a sua vida, muda de rota, entra pelo caminho estreito, porque é por onde você precisa andar. Esse discurso de Cristo é muito duro, né? Ele fala o seguinte: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É duro o discurso de Jesus para os seus discípulos. Mas o discurso todo de Mateus 5, 6 e 7 é duro. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. Você lembra que a gente falou em Mateus 5 sobre as bem-aventuranças? Jesus está determinando ali um padrão do discípulo. E agora ele vem e fala: olha, tem que dar bom fruto, porque se não der bom fruto, lança fora, corta. Corta, galho seco. Corta isso aí. Não está dando fruto. Então o discurso é duro, mas Jesus vem endurecendo o discurso. Ele fala: entra pela porta estreita, o caminho é estreito. O caminho não é largo. O caminho é estreito e precisa dar fruto do Espírito. Então, gente, viver como discípulo de Cristo é isso aqui. É isso aqui. Não é essa molezinha que às vezes as pessoas vendem. Isso aqui é porta larga. Viver como discípulo de Cristo é porta estreita. Você tem que tirar a trave do teu olho. Você tem que olhar para o teu olho primeiro. Você tem que tratar o teu irmão como você gostaria de ser tratado. Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Tem que abrir mão da sua vontade. Tem que produzir os frutos do Espírito. Daí Jesus vai para o terceiro falso discípulo, versos 21 até o 23, está escrito assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Texto muito conhecido, né, gente, também. Jesus fala do terceiro falso discípulo, que é aquele que está na igreja, é aquele que faz sinais, maravilhas, é aquele que está servindo, é aquele que fala: Senhor, tenho feito as coisas no teu nome, mas que não conhece Jesus, né? Ele fala assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, quem? Vós que praticais a iniquidade. É aquela pessoa que está servindo, que está fazendo, às vezes até manifesta alguns sinais, mas está vivendo em iniquidade. Lembra, a porta é estreita, não dá para viver em iniquidade. Não dá para ter uma vida de pecados. Eu já falei disso várias vezes aqui nos estudos. Se você acompanha o canal há mais tempo, você já sabe. Aqui Jesus está falando sobre viver em iniquidade, não sobre, vacilou ali, o pecado como acidente, o pecado como estilo de vida, né? Jesus está falando: olha, o verdadeiro discípulo não vive em iniquidade. Pode até estar fazendo sinais, maravilhas, milagres. Não adianta. Se está tendo uma vida de pecado, não é verdadeiro discípulo. Apesar das obras. O verdadeiro discípulo não vive uma vida de pecados. O verdadeiro discípulo, ele se arrepende. O verdadeiro discípulo, ele muda de caminho. Então o que Jesus está falando aqui é que não são as nossas obras que vão garantir a nossa salvação. É óbvio isso, né? Tá ao longo de toda a palavra. Os discípulos não poderiam acreditar que, pelo fato de estarem indo na igreja, né? Estou fazendo aqui com aspas, né? Ou por fazerem algumas coisas maravilhosas, ou por terem feito uma oração que resultou em alguma coisa, eles teriam a salvação. Salvação não é pelas obras, salvação é pela graça. Lembra do exemplo que eu dei, né? Estávamos todos afundando na areia movediça. Jesus estende a mão para nós. Isso é graça. Então não são as obras que vão nos salvar. E isso era algo que os fariseus tinham também, né? Eles acreditavam que pela pompa, por aquilo que eles faziam, pelas orações, eles estavam sendo aceitos por Deus. Não é isso que faz com que Deus nos aceite. Não é isso. O que nós precisamos é viver uma vida em santidade, servindo ao Senhor Jesus, vivendo para Ele. É isso. Então o sangue dele nos cobre, nós somos aceitos pelo sacrifício de Cristo.
e não pelas nossas obras. Daí então vem o quarto tipo de discípulo, né? Versos 24 a 27, está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui o quarto tipo de discípulo é aquele que escuta as palavras e pratica ou não pratica. O falso discípulo escuta as palavras e não pratica, o verdadeiro discípulo escuta as palavras e pratica. E aqui Jesus faz uma distinção muito clara. Aquele que ouve e pratica fundamenta a sua vida sobre a rocha, e as dificuldades da vida que aparecem para todas as pessoas não vão abalar essa pessoa. Aquele que ouve as palavras e não pratica edifica a sua casa sobre a areia, e quando as dificuldades da vida vêm, levam essa pessoa, levam essa vida, porque as dificuldades vão aparecer, é inevitável, teremos problemas, teremos tribulações, mas se nós estivermos firmes praticando aquilo que nós ouvimos, nossa casa está firmada na rocha. Então, o quarto discípulo que Jesus fala, que o quarto tipo de discípulo, é aquele que ouve e pratica, sendo o verdadeiro discípulo, ou que ouve e não pratica, sendo o falso discípulo. O apelo aqui para nós é claro, aliás, o apelo desse texto todo para nós é muito claro em cada uma das partes. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus e principalmente internalizar aquilo para que nós pratiquemos aquilo que nós estamos ouvindo. E não seja apenas um livro, não sejam apenas letras, não sejam apenas palavras que são jogadas na nossa vida e passam e vão embora. Pelo contrário, a gente tem que absorver aquilo e viver aquilo verdadeiramente. Eu costumo falar que você pode conhecer a Bíblia inteira e não praticar nada. Não te adiantou nada conhecer a Bíblia inteira, decorar a Bíblia toda. Ou você pode conhecer um conjunto de 2 versículos, aprender e viver aqueles 2 versículos, e você vai ser muito mais, você vai estar muito mais próximo de ser um verdadeiro discípulo do que aquela pessoa que decorou a Bíblia inteira, mas não pratica nada. Se você entender que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo, e viver verdadeiramente isso, você está muito mais próximo de ser um verdadeiro discípulo do que aquela pessoa que tem todos os textos na cabeça, conhece todas as histórias, sabe sobre a vida de todos os personagens, mas não pratica nada daquilo que ouviu e leu. Então, que sejamos nós verdadeiros discípulos que praticam a palavra e que vivem de acordo com a palavra. Nos versos 28 e 29, a multidão se admira, está escrito assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Aqui Jesus vai concluindo esse discurso, né, esse primeiro grande discurso, e a multidão que estava ouvindo, né, fica admirada, porque Jesus falava com autoridade. Jesus não precisava ficar apelando para outras pessoas colocarem autoridade sobre as palavras dele. Ele falava com uma autoridade que vinha diretamente dos céus. Então a multidão fica admirada, porque Jesus realmente era diferenciado dos escribas, dos fariseus, dos outros grupos religiosos que a gente tinha ali na época. É isso, gente. É um texto maravilhoso, né? Mateus 5, 6 e 7, assim, fantástico. Todo mundo tem que estudar isso. Tem que aprender o que está aqui, tem que começar a viver o que está aqui. Mateus 7, então, é só pedrada, é só coisa que a gente pode aplicar na nossa vida e que a gente precisa aplicar, que a gente precisa conhecer. Eu tenho terminado esses vídeos aqui de estudo com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, fica comigo ainda mais um pouquinho e vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tem falado conosco através da tua palavra. O Senhor é bom em todo o tempo, tu és maravilhoso, é o nosso Deus único, santo, verdadeiro. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado as pessoas. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos alinhe com a tua palavra. Que cada dia mais nós sejamos verdadeiros discípulos. Que praticam a tua palavra, que aprendem quando julgar e quando não julgar, que fazem a tua vontade, que andam pela porta estreita, que amam o próximo, que nós sejamos verdadeiros discípulos que manifestam os frutos do Espírito, que vivemos de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos nessa caminhada, ilumina a nossa caminhada
e que nós possamos todos os dias guardar nos nossos corações a tua palavra, que é preciosa para nós. É o que eu peço em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você diz amém. É isso, gente. Logo a gente vai ter aí o estudo de Mateus, capítulo 8. E se já não tiver, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo. Como eu falei, esses vídeos dos estudos eles são vistos ao longo de muitos e muitos anos. Então, talvez até já tenha aí. Procure aí no canal que talvez já tenha. Se você está acompanhando conforme eu vou lançando, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida aí. É isso, gente. Deus abençoe. Paz.